Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as diferenças do trabalho do perito e do auditor. Se você quer saber mais sobre perícia contábil, considere se inscrever aqui no nosso canal. Aproveite também para conhecer a nossa página lá no Instagram. É muito comum as pessoas confundirem a perícia com a auditoria. Tanto a auditoria quanto a perícia contábil visam emitir uma opinião técnica sobre uma questão contábil e sobre o patrimônio das entidades. Porém, os objetivos e as formas de trabalho são diferentes. Antes de trabalhar com a perícia, eu era auditor numa Big Four. Então quero aproveitar um pouquinho da minha experiência para falar sobre essas áreas que são tão valorizadas dentro da contabilidade. A primeira diferença que vamos falar é sobre a limitação dos trabalhos. A auditoria normalmente é feita por amostragem. O que isso quer dizer? Que normalmente pega-se parte das informações de determinada conta para fazer alguns testes, para fazer análise de como foi contabilizado, exatamente para saber se aquela informação é confiável. Em algumas empresas que já não são tão confiáveis, a auditoria faz uma análise integral de todas as contas e movimentações. Já a perícia, ela é feita em determinado ponto da contabilidade, ela é específica exatamente para poder desvendar um ponto controvertido num processo. A perícia busca esclarecer um ponto específico, analisando a totalidade daquela conta. A segunda diferença que nós vamos tratar é sobre o objetivo. Basicamente, a auditoria tem como objetivo trazer confiabilidade para as demonstrações financeiras. Já a perícia tem o objetivo de fazer prova. Ela tem o objetivo de analisar um ponto específico e acabar com uma divergência entre as partes. As duas áreas vão trabalhar com análise de documentos e das demonstrações financeiras. A auditoria vai fazer a revisão dos procedimentos e das normas adotadas pela empresa exatamente para trazer a confiança para os investidores. Já a perícia vai fazer uma investigação dentro das contas da empresa. Vamos para um exemplo? Vamos pensar assim, o investidor lá na Bolsa de Valores, ele vai tomar uma decisão de investimento baseado nas DFs de uma empresa. Para ele saber que aquelas informações estão corretas, essa empresa passa por uma auditoria que vai apresentar um relatório. Com essa auditoria, esse investidor vai ter confiança que as normas e procedimentos adotados pela empresa estão corretos. Então ele vai poder confiar naqueles números e vai poder basear a decisão dele naquilo que está registrado. Já no caso da perícia, a gente pode puxar aquele exemplo da briga dos sócios, onde um acha que o outro está desviando dinheiro. Ele vai contratar uma perícia para fazer análise das contas específicas e apurar se realmente está existindo algum desvio. Entende a diferença? A auditoria está dando confiança para as demonstrações financeiras e a perícia está investigando o que ocorreu. A terceira diferença que eu trago é sobre os períodos de trabalho. A auditoria ela ocorre durante todo o ano na empresa. A auditoria vai lá com certa frequência, visitar a empresa, fazer o teste de contas, analisar os controles internos e como que está ocorrendo tudo na contabilização da empresa. No final do ano, normalmente existe uma grande concentração de trabalho para o auditor. Aí é um período que o auditor faz muitas horas extras, trabalha aos finais de semanas, exatamente com o objetivo de fechar a auditoria e apresentar o quanto antes o parecer de auditoria. Normalmente esse período é de novembro até o final de janeiro de cada ano. Já no caso da perícia, o profissional é contratado quando existe uma demanda, quando existe uma necessidade específica dentro de um processo. Então, durante o ano, ele vai ter diversas contratações e ele vai ter uma carteira de clientes que vão passando os trabalhos para ele. O perito consegue planejar os seus prazos e seus trabalhos conforme sua carteira de clientes. Normalmente, ali em dezembro, existe o recesso do judiciário. Nesse período de recesso, os prazos processuais param. Então, o perito consegue tirar férias nesse período exatamente porque os prazos estão parados. Mas assim, o perito também consegue planejar suas férias durante o ano, de acordo com a sua demanda de trabalho, de acordo com a organização de agenda. Ele consegue tirar ali uma semana para viajar, descansar um pouco, estudar. Essa é uma vantagem que a perícia tem sobre a auditoria. A quarta diferença é quanto à dedicação do profissional. Essa diferença é baseada na minha experiência, na minha visão sobre as duas áreas. Na perícia, o contador pode trabalhar com dedicação total, como é o meu caso, eu faço só perícias, mas também pode trabalhar parcialmente com perícia. Por exemplo, o contador pode ter um escritório de contabilidade, com uma carteira de clientes, tendo uma demanda de tempo para esse escritório e reservar algumas horas para trabalhar com perícia, ou eventualmente pegar uma nomeação judicial, eventualmente atender algum cliente e ter a perícia como uma renda extra, exatamente porque ele consegue planejar quantas horas são necessárias e encaixar na agenda dele. Então esse valor da hora da perícia se encaixa na agenda do escritório, trazendo aí essa renda adicional para o contador. Já no caso da auditoria, por conta desse acompanhamento ao cliente, por conta do trabalho ser
durante o ano, é um pouco mais difícil ter como uma renda complementar. Normalmente a auditoria é um trabalho principal, é uma renda principal que fica um pouquinho mais difícil de um escritório de contabilidade abrir a agenda para atender algum cliente. Assim, acaba sendo mais comum a auditoria ser a ocupação principal do contador que opta ir para essa área. É possível um escritório de contabilidade trabalhar também com a auditoria? Sim, é possível, mas é mais fácil conciliar a agenda do escritório com a perícia contábil. A quinta diferença que eu vou trazer é quanto à forma de tratar o resultado do trabalho. A auditoria acontece durante a produção das demonstrações financeiras. Então, assim, se o auditor encontra um erro ali na elaboração das DFs, ele aponta para a empresa e a empresa tem a oportunidade de sanar esse erro. Por exemplo, o auditor acompanha o inventário da empresa e nesse inventário a contagem da empresa é diferente da contagem do auditor. O auditor vai questionar, eles vão lá novamente contar aquele produto e aí o auditor, tendo razão, ele vai pedir para que a empresa altere em sua contabilidade a quantidade de produtos. Se a empresa rejeitar, aí o auditor vai fazer um ponto de auditoria. Mas normalmente, como a empresa foi lá e viu que realmente o estoque está errado, ele vai fazer esse ajuste e vai apresentar a demonstração contábil correta. Agora, no caso da perícia, ela vai tratar sobre um evento passado. Então, ela vai fazer a análise da DF e se encontrar um erro dentro daquele ponto controvertido, esse erro vai virar prova no processo. A auditoria e a perícia, por serem áreas de conhecimento, serem áreas de análise de informações, são áreas muito valorizadas dentro da contabilidade. Até porque elas são muito importantes. Uma traz confiança de tudo aquilo que a contabilidade fez e outra resolve os problemas que as pessoas têm. Por isso, o valor cobrado na hora do auditor e do perito estão entre as melhores na contabilidade. Você quer saber mais sobre os honorários do perito, do auditor? Deixe nos comentários. E você já sabe qual dessas áreas você prefere? Deixe nos comentários que eu quero saber. Um abraço e até o próximo vídeo de Perícia Sem Segredos.